Olá, boas-vindas a mais uma aula. Falarei agora sobre sistemas de arquivos e partições no Linux. A ligação entre esses dois pontos é bastante profunda, sendo que são interdependentes. Se você cria uma partição, mas não a vincula a nenhum sistema de arquivos, ela simplesmente ficará invisível e inacessível. Quando vão instalar uma distro Linux, ou mesmo Windows, muitos apenas usam a forma automática padrão, não tendo a menor ideia de como as coisas funcionam. Por conta disso, acabam deixando o sistema operacional usando 100% do HD, sem nem mesmo criar uma partição para armazenar os arquivos, o que acaba dificultando na hora de se fazer manutenção. Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas, que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Podemos dividir o HD em diversas partições, cada uma com um sistema de arquivos diferentes. É ele quem permite ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Os sistemas de arquivos podem ser usados em vários tipos diferentes de dispositivos de armazenamento que usam diferentes tipos de mídia. O dispositivo de armazenamento mais comum em uso hoje é uma unidade de disco rígido. Outros tipos de mídia usados incluem SSD, memória flash e NVMe. Em alguns casos, como no TMPFS, a memória principal do computador, memória de acesso aleatório, RAM, é usada para criar um sistema de arquivos temporário para uso a curto prazo. Quem está acostumado com Windows, já deve ter ouvido falar em FAT32 e NTFS. No Linux, existem variadas opções, ext4, BTRFS, XFS, JFS, além de que qualquer distro hoje pode acessar o sistema de arquivos do Windows. Imagino que você tenha visto o vídeo a respeito da instalação do TigerOS. Nele eu comento sobre usar o ext4, mas poderia ser usado o BTRFS. Vamos conhecer alguns deles. ext4 passou a ser o padrão Linux a partir de 2008. ext4 suporta um exabit de tamanho máximo de sistema de arquivos e 16 terabytes de tamanho máximo de arquivos. É possível ter um número ilimitado de subdiretórios. XFS, usado como padrão por algumas distribuições Linux desde 2014. XFS é um sistema de arquivos desenvolvido em 64 bits, compatível com sistemas de 32 bits. Ele suporta até 16 exabits de tamanho total do sistema de arquivos e até 8 exabits de tamanho máximo para um arquivo individual. É considerado um sistema de arquivos de alto desempenho. JFS é um sistema de arquivos de 64 bits com Journalin desenvolvido pela IBM. E o meu favorito, que em HDS mecânicos oferece ganho em velocidade e desempenho. BTRFS é um sistema de arquivos baseado no princípio copy em gravação, do inglês Copy on Write, COW, inicialmente desenvolvido pela Oracle Corporation para ser usado no Linux. O desenvolvimento do BTRFS começou em 2007, e em agosto de 2014, o formato em disco do sistema de arquivos foi marcado como estável. BTRFS é projetado para solucionar problemas como falta de agrupamento de discos ou volumes, snapshots, imagem instantânea do sistema de arquivos, checksums, soma de verificação, e uso de múltiplos volumes simultaneamente nos sistemas de arquivos do Linux. Chris Mason, o principal autor do BTRFS, disse que o objetivo dele foi fazer o Linux ser escalável para a tecnologia de armazenamento que estará disponível no futuro. Escalar não é só lidar com o armazenamento, mas também significa ser capaz de administrá-lo e gerenciá-lo com uma interface limpa, que deixa as pessoas verem o que está sendo usado e torná-lo mais confiável. E do que se tratam as partições que eu mencionei antes? Uma partição é uma divisão digital do espaço de um disco rígido, SCSI ou SATA. Como dito antes, cada partição pode conter um sistema de arquivos diferente, o que permite a instalação de vários sistemas operacionais na mesma unidade de disco. Existem diferentes modelos de particionamento, sendo o tipo de uso mais conhecido, usado nos computadores PC. Um tipo que começa a ser difundido é o GPT, usado em conjunto com o UEFI, padrão criado pela Intel para substituir o BIOS, atualmente mantido por Unified e EFI, Inc. Swap. Este tipo de partição é usado para oferecer o suporte à memória virtual ao Linux em adição à memória RAM instalada no sistema.
Este tipo de partição é identificado pelo tipo 82 nos programas de particionamento de disco para Linux. Para facilitar o entendimento, usarei uma imagem de HD aberto. Essa parte, que se costuma chamar de prato, é onde tudo ficará gravado, sejam seus arquivos ou o sistema operacional. Quando você o particiona, via Gparted, por exemplo, esse prato não será literalmente dividido, mas um programa o fará ser lido fracionado. Olhando para essa nova imagem, vemos que temos diversas placas pequenas com informações diferenciadas. Trata-se dos detalhes relacionados à divisão de tamanho de cada partição e onde elas estão alocadas. Quando um sistema operacional inicia dentro desse HD, lê a MBR, ou mais recente o GPT. Faz a leitura do que se trata e o que existe em cada partição, para poder exibir em seguida. Veja que no Gparted é possível criar partições com uma variedade de sistemas de arquivo. Se você pretende ter dual boot em sua máquina, é de se acreditar que arquivos serão acessados por ambos os sistemas. A minha recomendação é de que se crie uma partição maior no formato NTFS, que é padrão do Windows e é lida e acessada pelo TigerOS. Infelizmente, o Windows só lê os seus próprios sistemas de arquivos, ignorando aqueles feitos para Linux. Nessa imagem você pode ver o particionamento do HD para rodar o Windows 10, TigerOS e armazenar meus arquivos que serão acessados por ambos os sistemas. Existem ainda diversos outros sistemas de arquivos, como pode ser visto no Gparted, mas a aula ficaria muito exaustiva. Recomendo que pesquise sobre eles, para melhor compreensão do assunto. Acredito que até aqui você já tenha compreendido o que são sistemas de arquivo e que quando você particiona o HD, não o está fazendo de maneira literal. Fico por aqui e até a próxima aula.